Olá, meus amigos, minhas amigas, paz seja convosco. Nós estamos iniciando mais uma ministração do nosso curso Código de Honra. E nessa semana nós vamos falar sobre o fluir da honra. Você já parou para pensar sobre por que as coisas muitas vezes elas não acontecem em nossas vidas? Por que as coisas não estão fluindo em nossas vidas? Muitas vezes é porque nós estamos retendo aquilo que deveria passar através de nós. Falar sobre o fluir da honra é falar sobre aquela honra que chega até nós e que ela traspassa as nossas vidas, ela vai adiante através de nós. E o que nós vamos aprender nessa semana? Nós vamos aprender que a honra pode fluir por 3 princípios. Ela pode fluir pelas nossas palavras, ela pode fluir pelas nossas atitudes e ela pode fluir pelos nossos pensamentos. A honra, ela não foi feita para ficar parada, ela não pode ficar estagnada. A honra ela é dinâmica, ela precisa se movimentar. Isso quer dizer que à medida que eu recebo honra, eu devo praticar a honra. Isso quer dizer que à medida que eu pratico honra, eu recebo honra. Ela vai fluindo, ela vai desenvolvendo. É como um rio que vai e não pode ficar parado, porque uma água parada ela gera morte. Uma água parada, ela não vai permitir o fluir da vida. Então quando a gente fala sobre a honra, ela precisa movimentar como um rio que vai e leva a vida aonde ele chega. O princípio da honra, ele deve fluir pelas nossas vidas, ele deve avançar através de nós. E nessa aula de hoje, nós vamos entender o que é a verdadeira honra. A palavra de Deus declara em Isaías 29, capítulo 13, que este povo honra-me com os seus lábios, porém o seu coração está longe de mim. O Senhor Jesus, compartilhando ali com os líderes religiosos, ele lança essa mesma palavra do profeta Isaías, falando de um povo que usava os lábios, ou seja, as palavras para honrar, mas o coração estava longe. Nós aprendemos então um princípio importante. A verdadeira honra, ela flui dos nossos corações. Nós podemos ter palavras de aparente honra, nós podemos ter atitudes de aparente honra, mas a verdadeira honra vai estar em nossos pensamentos, que representam os nossos corações. Aquilo que nós exteriorizamos, aquilo que nós colocamos para fora, demonstra o que está dentro dos nossos corações. Toda vez que eu coloco uma aparência, ou seja, eu tenho atitudes aparentes, palavras aparentes, que não condiz com o que está dentro de mim, isso é uma farsa. É uma máscara, e toda máscara uma hora cai. Eu tenho que entender que as minhas ações, as minhas palavras, elas têm que estar pautadas em princípios, e princípios verdadeiros do nosso Deus. Elas têm que estar pautadas no princípio da honra, porque eu não serei apenas, como Jesus disse, um sepulcro caiado, uma aparente beleza, porém podridão por dentro. Mas quando a verdadeira honra, ela flui do meu coração, então eu começo a ter atitudes e palavras que demonstrem a honra. Eu permito que a honra possa fluir através da minha vida. E aí nós paramos para pensar um pouco. O que as minhas palavras, o que as minhas ações têm representado? Será se elas condizem com aquilo que eu penso? Com aquilo que está dentro de mim? Jesus passando por Samaria, ele para então diante do poço de Jacó. E naquele momento ele encontra com uma mulher que estava indo ali tirar água, conhecida por nós como uma mulher samaritana. Naquele momento, naquela conversa, aquela mulher questiona Jesus e pergunta sobre o que seria realmente o local da adoração. Se seria no templo, se seria no monte, qual seria o local certo de adorar? E Jesus então sai daquela aparência de adoração e ele revela a ela uma verdade muito profunda sobre a essência da adoração. Onde Jesus declara em João capítulo 4, e ele fala assim: está chegando a hora, e eu quero dizer que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Se existe uma adoração em espírito e em verdade, também existe uma adoração carnal, aparente e mentirosa. Quando as minhas palavras e as minhas ações não determinam o que está dentro de mim, então eu não estou chegando ao que seria espírito e verdade. Eu estou vivendo algo que é carnal, algo que é físico, que é aparente e algo que é mentiroso. A nossa verdadeira adoração é o tributar de honra a Deus com palavras, com atitudes e com pensamentos. E aí eu te pergunto, o que você tem feito? O que você tem demonstrado através das suas palavras e através das suas atitudes? Eu quero dizer que essa maldição não pode estar em nossas vidas.
Nós não podemos ser um povo que honra a Deus com os lábios, mas o coração está distante. Nós temos que ser um povo que o coração está ligado a Deus, e tudo que nós vamos fazer vai demonstrar uma honra verdadeira ao nosso Deus. Então eu te convido a buscar verdadeiramente o princípio da honra. Eu te convido a aprofundar na honra do nosso Deus, para sermos um povo de adoração em espírito e em verdade. O profeta Isaías declara no capítulo 1, verso 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quando eu li esse texto, eu vejo duas coisas muito importantes. Primeiro fala se quiser, e depois se ouvir. Então eu tenho que querer, aquilo tem que estar dentro da minha essência, eu tenho que ter vontade por aquilo, e eu tenho que praticar aquilo. Quando a gente fala sobre querer, demonstra a nossa vontade. Quando fala ouvir, demonstra nós percebemos o que Deus está falando e cumprir a vontade dele. Nós estamos falando de uma obediência na qual eu submeto a minha vontade à vontade de Deus. Quando Jesus estava aqui na terra, ele ensinava que as nossas ações, elas deveriam mostrar o nosso interior, o nosso coração. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 13, versículo 5, ele fala que nós não podemos obedecer às autoridades por medo delas, mas devemos obedecer por sabermos que aquilo é o correto. Olha o resgate de princípios, olha a verdade sobre princípios. E aí eu te pergunto, você faz algo porque as pessoas estão te olhando, ou você faz algo porque você acredita que aquilo é correto? Está vendo a diferença de uma aparente obediência, mas para agora uma verdadeira obediência e submissão? Eu posso às vezes não querer fazer aquilo, mas por entender que aquilo é o certo, eu submeto a minha carne, a minha vontade e passo a fazer aquilo que é correto. Os princípios norteiam a minha vida. E quando os princípios estão me guiando para a direção correta, eu começo a alcançar o melhor de Deus para a minha vida. Eu começo a desfrutar, como Paulo fala em Romanos 12, 2, da vontade de Deus que é boa, que é perfeita e que é agradável. Sabe, nós precisamos mudar o nosso modo de pensar. Nós precisamos mudar aquilo que está dentro de nós para alinhar com o que está na vontade de Deus, na palavra de Deus sobre as nossas vidas. Quando Adão e Eva estavam ali no Éden, eles então receberam de tudo de Deus. Deus falou que tinha tudo liberado para eles, mas Deus deu ali um princípio para eles. E quando Deus deu um princípio, falou: de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não vão comer, porque no dia que comer certamente morrereis. Era um princípio que Deus colocou dentro deles. Cumprir esse princípio demonstrava viver a honra a Deus, porque a obediência demonstra a honra. Olha só, eu fluí da honra através das minhas atitudes. Mas eu quero que você entenda que tudo começa no pensamento. Eva então andando pelo jardim do Éden, a Bíblia não fala onde Adão estava naquele momento, mas conta que Eva estava andando, e Eva escuta uma voz. Essa voz era a voz de uma serpente, e aquela serpente começa a conversar com Eva, e Eva dá vazão àquele diálogo, ela permite que aquele diálogo aconteça. E naquele momento a serpente começa a colocar no pensamento de Eva uma dúvida, como diz no ditado popular, uma pulga atrás da orelha. Então tome muito cuidado com quem você empresta os seus ouvidos, porque se você não tomar cuidado, pode permear os seus pensamentos, e isso pode gerar em você uma quebra de princípio. Eva então recebe aquela mensagem daquela serpente. Ao receber a mensagem daquela serpente, ela então começa a questionar se verdadeiramente o que Deus falou era o que deveria ser feito. E por ela ter uma dúvida, ou seja, começou a gerar no coração dela, na mente dela, uma ideia de que ela poderia ter uma atitude diferente, ela então acaba tendo atitudes diferentes. O pensamento dela trouxe uma atitude de desonra. E assim ela toma daquele fruto, e ela come daquele fruto. Ela dá ao seu marido, que aceita também, Adão também come daquele fruto, e o pecado entra então na humanidade. A Bíblia fala que aquele fruto ele era bom e agradável à vista. Ele era atraente. Mas quando eu comparo com o que Paulo fala em Romanos 12, 2, ele não era a vontade de Deus, então ele não era perfeito. Existem coisas que são boas e agradáveis, mas se não é a vontade de Deus, não é perfeito. Mas aquilo que eu entendo que é a vontade de Deus, além de ser bom, além de ser agradável, ele é perfeito. É o melhor de Deus para a minha vida. Eu estou vivendo a verdadeira obediência, eu estou vivendo a verdadeira submissão, e eu estou então vivendo o princípio da honra. Porque eu faço
por saber que aquilo é a vontade de Deus. Quando Jesus andava, então, ele fala com os discípulos sobre a estrutura do reino de Deus. E quando a gente entende sobre a estrutura do reino de Deus, nós vamos entender que o reino de Deus é hierárquico. Entenda, reino tem rei e tem súditos. O rei é aquele que comanda, os súditos são aqueles que servem. E o grande problema hoje da humanidade é que todo mundo quer ser rei e ninguém quer ser súdito. Sabe? Todo mundo quer ser servido, mas ninguém quer servir. E como minha pastora declara, ela fala isso várias vezes, ela fala que quem serve ganha o mundo. Porque o princípio de servir é o princípio da honra. É quando você reconhece aquela pessoa e você dá o devido valor àquela pessoa. Você faz por reconhecimento, por gratidão, por amor, por dedicação. E quando Jesus, então, falando sobre o reino em várias ocasiões ali, ele chega no Evangelho de Mateus, capítulo 10, do versículo 40 a 42, eu quero que você acompanhe comigo, onde ele fala assim: quem recebe vocês, está recebendo a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem receber um profeta na condição de profeta, vai receber recompensa de profeta. E quem receber uma pessoa justa, na condição de justo, terá recompensa de justo. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem apenas receber um desses pequenos que seja, por ser meu seguidor, por ser meu discípulo, apenas com um simples copo de água, terá a sua recompensa. Jesus ensina algo muito profundo para a gente aqui no Evangelho de Mateus. Eu vou entender a dinâmica do fluir da honra. O que eu faço determina aquilo que eu recebo. Jesus mostra 3 categorias da estrutura hierárquica do reino. Ele fala sobre profetas, ele fala sobre justos e ele fala sobre pequenos. E eu quero que você entenda a dinâmica hierárquica nesses 3 princípios, nessas 3 condições. O que representa um profeta? O ministério profético representa aquele que vem de Deus para o povo, porque o profeta, ele ouve a voz de Deus e transmite ao povo. Então, quando nós falamos de profeta, nós estamos falando de pessoas que representam Deus na minha vida, homens e mulheres de Deus sobre as nossas vidas. Estamos falando de autoridades que estão constituídas sobre nós. Reconhecer um profeta é reconhecer a autoridade de Deus na minha vida. Eu não estou falando aqui do ministério profético, eu estou falando do perfil de um profeta. Falar que quando eu recebo um profeta porque ele é profeta, é mais ou menos assim, falar que eu olho para aquela pessoa e eu reconheço ela como autoridade na minha vida, porque eu reconheço ela como autoridade de Deus. Porque eu sei que é um homem, eu sei que é uma mulher de Deus na minha vida. Qual o olhar que nós temos tido para os nossos pastores, para as nossas pastoras? Qual o olhar que nós temos tido para as autoridades de Deus em nossas vidas? Para os nossos líderes, aquelas pessoas que Deus colocou sobre nós para nos guiar. O escritor de Hebreus fala que nós devemos então obedecer aos nossos pastores porque eles velam pelas nossas vidas, eles cuidam de nós. Quando Jesus escreve ali, ele está falando em Mateus, e ali o evangelista descreve isso, Jesus está falando que toda vez que eu reconheço um profeta de Deus na minha vida, eu vou receber a recompensa que vem de um profeta. Ou seja, se eu entrego, eu tributo honra àquela pessoa porque ela é a autoridade de Deus na minha vida, aquilo que vem de Deus através da vida daquele profeta acontece na minha vida. Mas o problema é que muitas vezes nós não reconhecemos os profetas de Deus em nossas vidas. E aí a honra é retida. A recompensa não vem sobre nós bloqueamos a honra, nós não permitimos que ela possa fluir através de nós. Sabe? Talvez isso explique porque muitas pessoas têm vivido uma vida travada, sem muitas recompensas, sem ver acontecer, vivendo na atmosfera do quase. Sabe o que é isso? Ela quase conquistou, ela quase venceu, ela quase chegou lá, mas nunca se completa, porque está bloqueada. A honra não está fluindo. Nós precisamos deixar a honra fluir através de nós. Quando fala sobre justo, está falando sobre alguém que está na mesma condição de cada um de nós. E uma coisa que a gente às vezes repara muito, é que as pessoas até tributam honra a autoridades, mas elas não reconhecem aquele que está do lado dela. Sabe aquela pessoa que está no seu mesmo nível? Aquela pessoa que é um companheiro ali no seu serviço, um companheiro de ministério, aquela pessoa que é um companheiro ali na sua escola, no segmento onde você está, aquela pessoa que está no mesmo nível que você, e às vezes você não reconhece, você simplesmente compete com aquela pessoa, mas você não reconhece o que Deus pode fazer na sua vida através daquela pessoa. Entenda o seguinte,
Deus criou relacionamentos para moldar o nosso caráter. É isso mesmo. O relacionamento vai mudar a nossa estrutura. Quando eu estou relacionando com uma pessoa e eu demonstro honra, gratidão, eu reconheço aquela pessoa na minha vida, eu estou permitindo que a honra possa fluir. E consequentemente, eu vou receber a recompensa de Deus através do que Ele vem fazer na vida daquela pessoa em mim. Como diz, um certo pensador, que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Aquilo que eu entrego para alguém, eu recebo na minha vida também. Então eu já estou entendendo que a honra flui quando eu reconheço as minhas autoridades, que a honra flui quando eu reconheço aqueles que estão lado a lado comigo. E algo muito profundo é o terceiro nível, quando fala sobre um destes pequeninos. Sabe o que a gente entende sobre pequeninos? Seriam crianças, certo? Mas no nosso contexto aqui, os pequeninos representam aqueles que estão sob os nossos cuidados. Eu te pergunto, você é grato a Deus por aquelas pessoas que Ele confiou nas suas mãos? Por aquelas pessoas que te servem? Por aquelas pessoas que vêm fazer algo para você? Você demonstra gratidão? Você honra essas pessoas? Porque quando eu retenho de honrar essas pessoas que Deus colocou para cuidar de mim, aquelas que eu tenho que cuidar delas, que eu tenho que zelar pela vida delas, quando eu retenho isso, eu travo honra na minha vida. E eu preciso deixar a honra fluir. Eu preciso reconhecer e dar o devido valor àquelas pessoas que Deus colocou sob os meus cuidados. Porque Deus vai querer saber o que eu fiz dessas pessoas. Deus vai querer saber o que eu fiz em prol dessas pessoas. Então eu tenho que entender que a honra precisa fluir. Quando eu reconheço um profeta na condição de profeta, eu recebo a recompensa de profeta. Quando eu reconheço as autoridades, eu recebo a bênção que vem das autoridades. Quando eu reconheço um justo na condição de justo, eu recebo a recompensa de justo. Quando eu reconheço as pessoas que estão lado a lado comigo, eu vou receber bênçãos que vêm através da vida dessas pessoas. Quando eu faço, menor que seja por um desses pequeninos, a minha recompensa é mantida. Então, quando eu reconheço essas pessoas que Deus confiou em minhas mãos para cuidar, e eu cuido delas, eu amo elas, eu faço aquilo que realmente deveria fazer em prol da vida delas, eu vou estar então mantendo a minha recompensa. O pastor John Bevere, no livro A Recompensa da Honra, ele diz o seguinte: somos pessoas que estão tentando compreender os princípios do reino com uma mentalidade democrática. Gente, isso não dá certo. Eu tentar entender a autoridade achando que eu tenho direito demais. Eu não estou falando que você tem que se anular, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que nós devemos reconhecer os meus direitos e os meus deveres. Eu só vou receber a honra a partir do momento que eu tributar a honra. Esse é um princípio verdadeiro de Deus em nossas vidas. A honra demonstra o que eu faço, porque é isso que eu recebo. É isso que vai acontecer na minha vida. Quando eu permito que a honra possa fluir, ela virá mais e mais vezes sobre a minha vida. Porque como a palavra de Deus é clara, nós não podemos zombar de Deus, aquilo que nós plantamos é o que nós vamos colher. E eu te convido a ser um agente que permita a honra fluir, seja um agente da honra, aquele que permite que a honra flua através de palavras, através de atitudes, porque essa é a nossa essência, é isso que demonstra se o princípio da honra está dentro de nós. E eu quero te fazer uma pergunta. Você queria uma casa deserta ou uma casa com a presença de Jesus? Talvez você possa estar rindo agora, né? Falando, pastor, lógico, eu quero uma casa com a presença de Jesus. Mas eu te lanço uma outra pergunta. O que você tem feito para ter uma casa com a presença de Jesus? Eu quero te contar a história de Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa. A cidade onde Deus separou para representar a morada dele. Foi onde Deus permitiu que o templo fosse construído. E para todo o contexto judaico, Jerusalém representa um local santo de Deus. É a cidade santa. Certa vez, Jesus olhando para Jerusalém, ele fala: Jerusalém, a cidade santa. Ele reconhece tudo o que tinha de promessa para Jerusalém. E eu quero que você entenda bem, toda vez que eu quebro um princípio, eu anulo uma promessa. Toda vez que eu quebro um princípio, eu anulo uma promessa. Jerusalém tinha a promessa de ser a habitação do Deus Todo-Poderoso, a cidade onde iria ser referência de Deus aqui na terra. Só que o problema é que os líderes religiosos de Jerusalém,
eles não reconheceram o Messias de Deus. E aí Jesus declara que Jerusalém seria uma habitação deserta. Quando ele fala do Evangelho de Lucas, capítulo 13, 35, ele declara: eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Quando eu li esse texto, isso mexeu comigo. Isso foi no profundo da minha alma. Eu falei: meu Deus, olha o que Jesus está falando aqui para Jerusalém, e isso vem sobre as nossas vidas também. Nós temos que refletir sobre isso. Ele fala: eis que a casa de vocês ficará deserta. Ou seja, se é deserta, não terá habitação. E Jerusalém representa a habitação de Deus. Em outras palavras, Jesus está falando: Deus não estará no vosso meio, até que vocês digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Sabe o que eu entendo sobre isso? Que dizer bendito o que vem em nome do Senhor é tributar a honra. É reconhecer aquele que está vindo de Deus para as nossas vidas. E toda vez que eu não reconheço aquele que é bendito em nome do Senhor, todas as vezes que eu não reconheço aquele que vem de Deus para a minha vida, eu estou anulando o princípio da honra. Eu estou quebrando o princípio da honra. E aí eu anulo uma promessa. Ao invés da minha casa ser a habitação de Jesus, ter a presença de Jesus, ela se torna uma casa deserta. E sabe o que é mais pesado nisso? É o que o Senhor Jesus declara: que quando alguém está ali atormentado, possesso por um espírito maligno, e então ocorre uma libertação na vida daquela pessoa, aí aquele espírito maligno vai para lugares áridos, desertos, porque o local deserto é a habitação de demônio. E então aquela casa ali fica limpa e arrumada. Aquela casa representa uma pessoa. Aí fala que então esse demônio volta, e quando ele vê aquela casa vazia, ele então chama mais 7 espíritos e vai então morar naquela casa, porque ela está deserta. E o estado daquela casa, esse segundo estágio, é pior do que o primeiro. Olha só o que eu entendo desse princípio. Todas as vezes que eu retenho a honra, todas as vezes que eu quebro o princípio da honra, eu estou dando liberdade para que o diabo venha sobre a minha vida, porque eu estou sendo uma habitação deserta. Talvez você entenda porque muita coisa está travada, talvez você entenda porque muita coisa não tem fluído, porque muitas vezes nós temos quebrado o princípio da honra. Mas eu quero dizer que essa maldição não vai continuar, porque hoje nós estamos sendo chamados pelo Espírito Santo de Deus para poder viver o fluir da honra. E nós não seremos mais uma casa deserta, não seremos mais uma habitação de demônios, mas nós seremos agora a casa que declara: bendito o que vem em nome do Senhor. Nós seremos a partir de hoje tributadores de honra, para que a presença de Jesus esteja dentro de nós. Nós vamos atrair sobre as nossas vidas, nós vamos restaurar a promessa que foi declarada no Antigo Testamento, de que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas para isso, eu preciso deixar que a honra possa fluir. Eu preciso reconhecer autoridades. Eu preciso ter em minhas palavras, ter em minhas atitudes, a essência do meu interior, que deve ser o princípio da honra. Eu não posso viver uma aparência, eu tenho que viver a verdade de Deus. E eu quero que você entenda, que você possa refletir essa semana sobre o fluir da honra. Que toda vez que eu reconheço aquele que é bendito em nome do Senhor, eu estou atraindo a presença de Jesus para a minha vida. Eu estou atraindo a presença de Jesus para aquilo que eu vou fazer, para os meus projetos, para os meus sonhos, para os meus negócios, para as minhas escolhas, para a minha família, para o meu lar. E é isso que nós devemos fazer. Permitir que a honra flua, para que nós sejamos a habitação do Espírito Santo de Deus. Eu te convido então a repreender qualquer tipo de maldição sobre a sua vida e resgatar então, através de atitudes, através de palavras, através de pensamentos, as bênçãos contidas na palavra de Deus sobre as nossas vidas. Neste momento, eu te convido a orar comigo. Feche seus olhos, abra seu coração. Vamos ligar os nossos pensamentos a Deus. Vamos unir a nossa fé em oração. Pai,
Eu creio que o Senhor tem um propósito sobre todas as coisas. E eu entendo, Pai, que é um propósito do Senhor, a ministração que nós temos vivido no código de honra. Porque o Senhor quer resgatar isso em nós, Pai. O Senhor quer resgatar esse princípio para que possamos viver através desse princípio e alcançar as bênçãos, as recompensas do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor quer nos restaurar, Pai. O Senhor quer nos restaurar porque somos casa que precisa ser limpa, precisa ser tratada, precisa ser restaurada pelo Senhor. Porque nós precisamos ser a habitação do Teu Santo Espírito. Então eu quero agora neste momento, pela autoridade do nome de Jesus, repreender qualquer tipo de maldição que esteja sobre nossas vidas, por aquilo que outrora fizemos, por aquilo que outrora falamos, por aquilo que outrora pensamos, que bloqueou a honra em nossas vidas. E nós agora queremos pedir que o Teu Santo Espírito venha e possa desbloquear tudo aquilo que está bloqueado, e possa então fluir com a honra pelas nossas vidas através de nós, para que assim nós possamos dizer que bendito é o que vem em nome do Senhor, para que nós possamos reconhecer as autoridades do Senhor sobre nossas vidas, para que nós possamos reconhecer aqueles que estão lado a lado conosco, para que nós possamos reconhecer aqueles que o Senhor colocou sob os nossos cuidados, e assim nós possamos deixar a honra fluir através de nós. Ó Pai, em nome de Jesus, não possamos ser mais uma habitação deserta, mas sejamos a morada do Deus vivo, sejamos sim a casa que tem a presença do Senhor. Vem Espírito Santo, seja então aquele que vem habitar em nós, que sim nós possamos declarar que nós somos a Tua casa. Vem fazer o Teu querer, venha fazer a Tua vontade, coloca tudo da maneira que o Senhor quer. O que nós queremos é a partir de hoje viver o princípio da honra. O que nós queremos a partir de hoje é permitir que a honra flua através de nós. Porque quando a honra flui, ela traz com ela as bênçãos, a vida, o restaurar, o renovar, o libertar, o edificar, o crescer. Que são tantas e tantas bênçãos da Tua palavra que vêm sobre as nossas vidas. Então, Pai, eu peço que o Senhor possa alcançar a mim, a minha vida, que o Senhor possa fluir através de mim, alcance o meu amigo, a minha amiga, o meu irmão, minha irmã que está aí nos acompanhando, e também flua através deles, Pai, para que nós não venhamos viver segundo princípios distorcidos, uma realidade da sociedade atual, mas que nós venhamos viver a verdade do Senhor, porque é a verdade do Senhor que liberta, é a verdade do Senhor que nos transforma e que nos faz ser mais do que vencedores por aquele que nos chamou. Ó Espírito Santo, faça a obra que é Tua. Aquilo que homem algum pode fazer, realiza o Senhor em nós. E o que eu peço neste momento é que onde é necessário libertação, que haja libertação. Onde é necessário restauração, que haja restauração. Onde é necessário de cura, que haja cura. Onde é necessário renovo, que haja renovo. Onde é necessário restaurar, que haja restauração. Que o Senhor chame novamente aos ministérios. Que o Senhor derrame a unção nova. Que o Senhor traga, então, Pai, o propósito do Senhor para a vida de cada um de nós. Que nós não sejamos mais os mesmos, mas que nós sejamos transformados a partir do fluir da honra sobre as nossas vidas. Pai, abençoa-nos e que nós venhamos ter atitudes, palavras que demonstrem a verdade do Senhor em nossos corações. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar e que você viva a cada dia pelo princípio da honra, permitindo que ela possa fluir em você e através de você. Um grande abraço e até a próxima.